Amém, queridos? Então, olha só o que ele começa dizendo. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Coisa séria. Por quê? Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Continua. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu trono, com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma palavra dura, convenhamos, principalmente se você comparar com as outras igrejas. Muito dura. Laodiceia, ela teve um nome antigamente, o nome antigo de Laodiceia era Dióspoli. Na época dos gregos, essa cidade de Laodiceia, ela tinha um templo dedicado a Zeus, inclusive Dióspoli, justamente significa literalmente cidade de Zeus. Então, quando Antíoco II, ele vinha invadindo e destruindo as cidades. Quando ele chega em Dióstole, que era justamente essa cidade, a esposa dele ficou encantada com a cidade, muito encantada, gostou da cidade e pediu para que ele não a destruísse. Ao contrário, que ele desse o nome da cidade, o nome dela, a cidade. O nome dela era Laodice. Mas acontece que o Antíoco, ele ficou com um dilema. Por quê? Porque a cidade era religiosa, era dedicada a Zeus. Por isso que o nome mesmo de Dióspoli significa cidade de Zeus. E para ele mudar o nome da cidade, ele teria que destruir a cidade. Só que se ele destruir a cidade, acabou, nem nome nem nada da esposa. Então o que é que ele fez? Ele fez uma maneira diferente. Ele seduziu a cidade, semelhante a uns políticos, né? Ele trouxe investimento para a cidade, ele trouxe dinheiro para a cidade, ele trouxe mármore de vários lugares, e praticamente, digamos assim, ele comprou a cidade com bajulações. Então, se uma pessoa traz riqueza, se uma pessoa traz isso, não tem problema de mudar o nome da cidade. Então o povo, que era muito religioso a Zeus, agora aceitou facilmente mudar o nome da cidade para Laodiceia, que era justamente a esposa do Antíoco. Essa cidade ficava entre duas cidades, a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis. Na cidade de Herápolis tinha as águas termais ou águas quentes. Ok? Águas quentes. Na cidade de Colossos, era o contrário, era água fria, que vinha das montanhas. E Herápolis ficava ao sul dessa cidade de Laodiceia. Essa cidade de Laodiceia, então, se tornou muito rica, um centro financeiro muito grande. Além disso, eles tinham, escuta bem, eles tinham uma escola de medicina com especialização em oftalmologia, naquela época, nessa cidade. Eles eram muito ricos,
Então, a essa altura do campeonato, séculos já tinham se passado desde que Antíoco trouxera os investimentos para lá. Eles também tinham um tipo de tecido lá que eles trabalhavam, que era uma lã negra, uma lã preta. Então, era a cidade da moda. Então, hoje em dia, quando a gente fala de cidade da moda, né, a gente pensa em Nova York, Milão, não é verdade? Paris. Naquele tempo, no mundo conhecido, a cidade da moda era Roma e Laodiceia, sendo que Laodiceia ainda um pouco mais destacado do que própria Roma. No ano 60 depois de Cristo, essa cidade foi destruída por um grande terremoto, completamente destruída por um grande terremoto. Eles eram tão ricos que eles rejeitaram a ajuda de Roma e eles mesmos construíram a própria cidade com seus próprios recursos. Vocês têm ideia? Turma de gente rica. Pronto. Essa era a cidade de Laodiceia. Agora, a igreja de Laodiceia deixou, tudo isso que eu falei, irmãos, sou espírito do mundo. Isso era no mundo, na cidade. A igreja de Laodiceia deixou que essa influência maligna da autossuficiência invadisse a igreja. Invadisse a igreja. Quando você deixa que uma influência mundana invada a sua mente, domine seus pensamentos, governe você, alguma coisa está muito errada com você. Temos que entender que existe o espírito do mundo, que é um espírito maligno, e existe também, alô, tem gente aí com som ligado, amém, é concorrente, pronto, beleza. Aí o que acontece? E existe, quando você nasce de novo, o Espírito de Deus vai habitar dentro de você, justamente para que você não seja influenciado pelo espírito do mundo. Nessa igreja especificamente, não era assim que estava correndo. Está todo mundo entendendo isso? Então, o que acontecia, voltando para a cidade, eles tinham toda essa riqueza, eles tinham tudo isso, mas faltava um componente básico, elementar, na vida de toda pessoa. Faltava água. Não havia água. Eles precisavam trazer água da onde? De Colossos, ficava a alguns quilômetros dela, e de Hierápolis. Quando pegava a água de Hierápolis, que era água quente, que trazia para a cidade, no contexto, 10 quilômetros de distância, ela ficava o quê? Morna quando chegava na cidade. Está todo mundo entendendo isso? Então Jesus, como ele sempre fez, ele busca trazer coisas do cotidiano para explicar coisas espirituais. Jesus sempre fazia isso. Sempre fazia isso. Então, o que acontece? Jesus diz para eles aqui, vamos lá. Vamos voltando. Eu trouxe esse contexto histórico. Agora a gente vai começar a ministrar, tá certo, gente? Até agora não tinha começado ainda não. Jesus começa dizendo: ao anjo da igreja, ou ao pastor da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém. Até aí, ele não tinha se identificado ainda como o Amém. Mas aqui, ele já se identifica como Amém. Amém significa assim seja, ou seja, quem determina? O Senhor. Continua. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Observe uma coisa. Ele diz: conheço as tuas obras. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que tinha os seus cultos. Era uma igreja que evangelizava. Era uma igreja que era atuante. Ela não era, ela simplesmente não ficava parada no canto. Era uma igreja que avançava. Conheço as tuas obras, ou seja, fazia alguma coisa. Mas observe o que ele diz: que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. É lógico que Jesus está fazendo uma alusão justamente às águas que chegavam à cidade. O que é a pessoa fria no reino de Deus? A pessoa fria no reino de Deus, irmãos, nunca nasceu de novo.
Ele pode vir até para a igreja, mas ele é frio por dentro. Não existe o aquecimento do Espírito dentro dele. A palavra de Deus, ele escuta, beleza, mas ele é frio. Ele só diz ótimo, amém, mas ele nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Ele nunca recebeu Jesus como Senhor. Ele, embora seja alvo do amor de Deus, não foi ainda, não recebeu ainda esse amor de Deus dentro de si. Ou seja, uma pessoa ímpia, é o frio. Ele está dizendo aqui que nem era fria, ou seja, o pessoal via para a igreja, estava na igreja, mas também tem uma coisa, não era quente. É aqui que eu quero parar um pouquinho em relação a isso. Quente. O que Jesus queria dizer com ser quente? Em Lucas capítulo 24 fala que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para 2 dos seus discípulos, que estavam indo no caminho para Emaús. E eles não reconheceram. Eles apareceu no meio deles, eles não reconheceram. E ele perguntou: ei, por que vocês estão tristes? É porque, olha, o nosso mestre morreu. E contou tudo, aquela questão toda lá que tinha ocorrido em Jerusalém. Jesus, que eles não tinham reconhecido, começa a falar: nécios, tardos de coração, não foi isso que a palavra de Deus diz? E Jesus começou a mostrar pela palavra aquilo que tinha acontecido. Jesus falando pela palavra o que tinha acontecido. Preste bem atenção nisso. Mesmo assim, eles não reconheceram Jesus. Quando eles entraram numa casa, eles disseram: por favor, entra com a gente, vem comer com a gente, vamos tomar um cafezinho, né? Se fosse no Nordeste, dizia: tem cuscuz, vamos comer um cuscuzinho. A Bíblia diz que ele entrou com eles, sentou com eles, e eles sem reconhecer, não, ainda sem reconhecer. E a Bíblia diz que Jesus deu graças, e quando partiu o pão, foi aí que eles reconheceram. Com certeza havia um modo peculiar de Jesus partir o pão, que fez com que eles reconhecessem. Aí ele: Jesus! Aí ele simplesmente desapareceu na frente deles. Mas é interessante notar que os discípulos disseram o seguinte um com o outro: não nos ardia o coração enquanto ele falava a palavra. Havia fervor, havia o aquecimento do Espírito enquanto estavam falando a palavra. Estou só falando nesse ponto. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, todos passaram a falar em outras línguas, mas apareceu sobre eles línguas como que de fogo, repartidas sobre cada um. Fogo é símbolo do Espírito. O fogo é símbolo do Espírito. O aquecimento é símbolo do Espírito. Quando você ouve a palavra, o Espírito que está dentro de você testifica com essa palavra. Por quê? Porque Ele é o autor da palavra. Estão entendendo isso? Alguém já disse, e eu concordo plenamente, que a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Quando aquece o seu coração, faz toda a diferença. Mas quando não aquece, esse é o problema. Cabe a você, preste bem atenção nisso, manter a chama acesa dentro de você, para que você não seja morno. É nesse ponto que muitas pessoas, o que Jesus estava dizendo era melhor você nem ter nascido de novo, que pelo menos podia nascer de novo e começar tudo, do que você ser morno. Está todo mundo entendendo até aqui, queridos? Todo mundo está me entendendo até aqui? Ele diz, versículo 16: assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é que a gente vomita, queridos? Repugnância, náusea, nojo. Não é? É ou não é verdade? Às vezes tem uns cabos aqui, né?
desce um pouco, aí depois está lá vomitando, a pessoa diz, não quero nem ver, vixe. Não é verdade? Que causa náusea. Interessante, ele aqui está falando com a igreja. Ele não está falando para o povo de fora, não. Para dentro da igreja, o povo da igreja. Gente que diz que nasceu de novo. Gente que vem para os cultos. Mas a chama do Espírito não arde nos seus corações. São pessoas que eles não têm interesse nas coisas espirituais. Eles vivem conforme recebem. Alguma coisa assim, pronto. Não, você sabe, né? Eu tenho a minha religião. Então, domingo, vou para a igreja. Na segunda-feira, não tem culto. Nem na igreja, nem na casa dele. Nem na vida dele. Ele só tem culto na vida dele quando ele vem para a igreja. O cristão quente é aquele que tem um culto todos os dias na própria vida. Ele vive para adorar ao Senhor. Pastor, por que você está falando isso? Ele mandou que eu falasse. Por outro lado, existem alguns ministros que entendem que essas 7 igrejas são eras, dispensações diferentes da igreja de Cristo. E segundo eles, nós estamos hoje nessa era de Laodiceia. Observe agora o que acontece. Ele diz, pois dizes, estou rico e abastado. A cidade era cidade rica, muito rica. Não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eram ricos financeiramente, eram abastados financeiramente, tinham escola de medicina lá, rapaz. Mas acontece que espiritualmente eram pobres. Queridos, deixa eu só trazer um parênteses aqui. Ô pastor, o senhor disse que Deus quer que nós sejamos ricos, né? Digo e repito, Deus quer. Deus quer que você seja rico e muito rico. Deus quer que você tenha bens, sim, Ele quer. Amém? O detalhe é porque uma coisa é você ter a riqueza, e a outra é a riqueza te ter. A riqueza, ela é a melhor escrava, mas é a pior senhora. O dinheiro, ele deve ser seu escravo e nunca seu senhor. O problema aqui, observa o que ele diz, olha, ele diz, não preciso de coisa alguma, eu sou autossuficiente. Eles não confiavam em Deus, eles estavam confiando no que tinha no bolso, no dinheiro. Eles pensavam em dinheiro, agiam em dinheiro, praticavam o tempo todo por dinheiro, por riquezas, quando na verdade eles deveriam ver as coisas espirituais em primeiro lugar. Não tira muito glória a Deus, aleluia não, mas é verdade. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Olha o que Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse. Versículo 11. É 11? É, 11. Versículo 11. Veja só o que ele diz. Ele diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos. Todo mundo repete comigo, fervoroso. Diga, fervoroso. Fervoroso. De novo. Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O fervor do teu espírito mostra se você é quente ou morno. Com fervor. Pastor, o senhor está dizendo que, pastor, olha só, eu entrego meu dízimo, minha oferta, vou para a igreja, eu até prego. Eu prego.
eu oro. Queridos, mas existe uma chama que tem que ser mantida acesa o tempo todo dentro de você. Quando Moisés, escute bem, quando Moisés escreveu, quando Moisés construiu o tabernáculo, havia um lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar tinha a arca do Senhor, mas existia lá uma candeia assim, que era chamada de a lâmpada do Senhor. A lâmpada do Senhor. Então tinha que colocar azeite o tempo todo, porque essa lâmpada não podia se apagar. Ela tinha que estar ali. Essa lâmpada, esse fogo, representava o Espírito Santo. Pois bem, durante séculos não se apagou, porque sempre tinha pessoas colocando azeite lá para não se apagar. O povo de Israel entrou na terra prometida, ocupou a terra prometida, veio o tempo dos juízes, e a lâmpada lá, sem apagar, o fogo lá, sem apagar. Mas um dia, eles levaram a arca do Senhor para a guerra, e a arca do Senhor foi tomada. E quando a arca do Senhor foi tomada, foi roubada, nesse dia a lâmpada apagou, porque não tinha mais quem colocasse azeite. E foi dito, foi-se a glória do Senhor de Israel. Foi embora, porque a lâmpada apagou dentro de você. Você é morno, meu irmão? Você está morno? Frio eu sei que você não está. Olhando aqui, eu creio que todos nasceram de novo. Mas como está essa lâmpada dentro de você? Como está o fogo do Espírito dentro de você? Há pessoas que já perderam até a salvação e não sabem. Por quê? Porque vai ficando morno. Vai ficando morno. E a tendência não é aquecer, é esfriar. Eu sabia que ia ficar silêncio, mas não tanto. Irmãos, Deus é minha testemunha. Eu queria estar ministrando prosperidade aqui. Eu queria estar ministrando sobre outras áreas. Mas durante dias, Deus vai me dizendo, você vai ministrar sobre isso aqui. O Espírito está com saudade de alguns de vocês. Porque não estão buscando como buscava antes. Não estão falando com Ele como falava antes. Tem gente que já está com, como é que a gente diz no Nordeste? Fastio de palavra. Provérbios, Salomão disse lá em Provérbios, a alma farta pisa o favo de mel. Temos tanta comida, temos tido tanta comida, tanta palavra, tanta coisa maravilhosa, mas eu vejo muitos filhos de Deus desprezando, porque tem fartura, aí despreza. É hora de aquecer o fogo do Espírito dentro de você. É hora de avivar, de colocar o azeite do Espírito dentro de você. Para quê? Para que você não fique morno, meu irmão. Morno é motivo de repugnância por parte dele, que é o dono. Não é ele. Aí já não tem aquele mesmo fervor espiritual.
Ora por orar, quando ora. Medita na palavra quando quer. Sabe, irmãos, quando eu estava em outra igreja, havia um mau ensinamento. Que dizia: tem pessoas, eu estou dizendo mal, que parece que o correto é ele viver em tribulação. Uma tribulação atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra. Por quê? Para ele poder orar. Porque ele só busca na hora da tribulação. Morno. Eu não estou dizendo apenas que você tem que fazer igual ao Edvan, né? É desse jeito. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que viver com fervor ao Senhor. Querido, se você me ama mais do que a Jesus, você está morno. Se você ama a sua esposa mais do que a Jesus, você é morno. Se você ama o seu cônjuge mais do que a Jesus, você está morno. Aí, muitos crentes cantam: ó Senhor, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Não, não é assim não. A Bíblia diz que é você que tem que se encher do Espírito. Não é pedir ao Espírito para ele te encher. É você que se enche. Você tem se enchido? Quanto tempo você ora em outras línguas? Quanto tempo você fica declarando a palavra de Deus? Ó, o azeite. Quanto tempo? Peguei a negona, estava na reserva, já encostando lá o ponteiro. Passei no posto para colocar o combustível. Tem muitos cristãos que já passou da reserva, já encostou já o ponteiro já no reino espiritual. Não se aquecem no espírito. Vivem de culto em culto. E que culto maravilhoso, como é bom, aleluia, glória a Deus. Mas quando chega na segunda-feira, cadê o culto em casa? Cadê o culto na sua vida? Morno. E a tendência do morno é esfriar, 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 aí se desvia. Perde a salvação. Eu não queria estar ministrando isso, mas Deus ama tanto vocês, que está trazendo essa mensagem de disciplina para nós. Para nós. Espalhe de 2 gumes, irmão. Corta lá e corta cá também, é dos dois lados. Não tem isso não. E ele continua: aconselho-te que de mim compres ouro. De quem? De Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então onde eu vou achar o ouro? Na palavra. Havia nessa cidade essa escola de medicina com essa especialização em oftalmologia, e eles fabricavam uns ungüentos para colocar nos olhos, que seria o que nós chamamos do colírio. Era o colírio nessa cidade. Então Jesus usa coisas do cotidiano da cidade para chegar nisso aí. E ele diz: olha, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Está falando espiritualmente. A riqueza, ou ela está no seu coração, ou ela está no seu bolso. É você que escolhe. Não existe o meio termo. Deus quer que você seja rico, sim, meu irmão. Deus quer que você viva bem, sim. Ele quer mesmo, Ele quer. Sim, Ele tem razão, Ele quer. Mas Ele não quer que essa riqueza fique no seu coração. No seu coração só tem lugar para um. Para um. Oh, aleluia. No seu coração só tem que ter lugar para um. Só vai para o céu é os apaixonados mesmo, radical com Jesus. É os que estão com Jesus e não abrem. Aí vai. Eu não quero ninguém na minha casa que não gosta de mim.
Eu não quero ninguém na minha casa que me trate com indiferença. Pois bem, se eu que sou falho não quero, tu acha que Jesus quer esse tipo de gente lá no céu? A mornidão espiritual é traduzida por apatia, indiferença. Tanto faz se a igreja cresceu ou não, ele não está nem aí. Eu estou indo para a igreja, está bom. É o famoso religioso evangélico. Não tem o religioso católico, tem o religioso evangélico. Pronto, é para o religioso evangélico que estou falando. O crente quente, ele não tem religião, ele tem Cristo. Cristo. Sabe, o culto que você vem aqui oferecer a Deus deve ser um complemento do culto que você tem na sua vida. Se você acha que andar para um canto, andar para o outro, é só dizer louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Não, isso é para pastor. Não, isso é para quem crente quente. Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom, aleluia. O nome de Jesus está sobre todo nome, aleluia. Deus é bom. Está dirigindo, glória a Jesus. Está caminhando, glória a Deus. Está cozinhando, aleluia, obrigado Senhor, eu tenho que comer. Acorda de manhã, respirando, obrigado Senhor, porque hoje com certeza foi o último dia de tantas pessoas. Foi o último suspiro de tantas pessoas, mas eu inicio esse dia te adorando, te louvando. Isso é quente. Não é mostrar para os outros que você ama Jesus, é mostrar para Jesus que você o ama. Porque Ele conhece o seu coração. Por que você está na igreja? A palavra aqui é muito boa, glória a Deus. Amém. Por que você está na igreja aqui hoje, domingo de manhã? Sabe o que é, pastor? Domingo de manhã, não era o que fazer. Por que você está na igreja? Rapaz, o louvor lá, meu amigo, que grupaço. E é mesmo, gente, o grupo de louvor aqui é um grupaço, não é verdade? Top demais, muito bom, muito bom. Ainda mais com a Neide cantando, aí sim fica uma beleza. Por que você está na igreja? Será? Eu gosto da palavra. Por que você está na igreja? Porque eu amo o Senhor da igreja. Porque eu sou apaixonado, arriado os 18 pneus, pelo Senhor da igreja. O Senhor me diz, para eu repetir o que meu pai dizia quando eu era criança, para mim e para o meu irmão. Ele dizia, a gente estava na igreja, diga-se de passagem, já ministrava nas salas infantis, tanto eu como meu irmão. Mas ele dizia, meu pai e minha mãe, vocês precisam ter uma experiência pessoal com Jesus. Digo, meu Deus do céu, o que é que vai fazer agora mais ainda? Estou na igreja, já estudo a palavra, 9 anos, já tinha lido a Bíblia toda 2 vezes. Para ele não fazia a menor diferença. Conheça as tuas obras. De que adianta, querido? O senhor está respondendo uma pergunta, alguém perguntou isso no pensamento. De que adianta você conhecer tanto a Bíblia e não praticar nada? É preferível que você conheça só 3 ou 4 versículos e pratique, do que você conhecer a Bíblia toda e não praticar nenhum. Sim, eu preciso de ajuda para chegar até o final. E Jesus disse, quem é o morno? Rico, abastado, mas confia na riqueza, ligado à riqueza, só riqueza. Se ele perde dinheiro, parece que perdeu a vida, né? Ele perde o dia. Não, por quê? Porque eu perdi R$100, R$200, R$1.000. Aí pronto, parece que acabou o mundo para ele. Por quê? Só pensa nisso. Ele vive pelo dinheiro. E outros ainda é uma carne. Jesus, lá vai. É uma verdadeira carniça. O que é carniça?
carne morta, se aproxima dos outros por causa do que ele pode dar. Isso no mundo é normal, o príncipe desse século está aí, mas dentro da igreja? Eu queria realmente estar ministrando outro tipo de mensagem. Versículo 19. Não, vamos continuar no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Observe que aqui Jesus não estava nem mandando, já estava dando um conselho, porque a distância estava tão grande de Jesus, que ele diz, é só uma opinião, tá? Só uma opinião, só um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, fala de santidade, para te vestires, fala de santidade. Crente mentindo, crente vivendo o tempo todo, praticando o que o diabo quer, trazendo mau testemunho para a palavra. Ei, tu é crente? Eu vou para a igreja. Que diferença. Ei, tu é crente? Sou, graças a Deus. E você, hein? Eu não sou não, você pode estar precisando conhecer o Jesus que eu conheço? Isso é crente quente. Não se envergonhe de Jesus. Peraí, tem uma palavra agora. Não se envergonhe de Jesus, para que ele não venha se envergonhar de você um dia lá no céu. Foi ele quem disse. Foi ele que falou. Aquele que se envergonhar de mim, também eu vou me envergonhar dele. Quem disse foi Jesus. Em pleno Novo Testamento, diga-se de passagem. E foi Jesus quem disse. Não tenha vergonha de ser crente. Pastor, mas é porque o povo por aí afora fala mal dos crentes, e tem um monte de crente que está fazendo coisa errada. Concordo, tem mesmo. Tem mesmo. Mas porque os outros estão fazendo coisa errada, não quer dizer que você vai fazer a coisa errada também. Seja a luz onde você estiver. Você é quente. Seja a luz onde estiver. Pessoas que não estão sensíveis à voz do Espírito para abençoar os outros, quando muitas vezes está do lado. Abençoar os outros com a palavra. Carlene, fica de pé. Carlene, tem alguma coisa que você esteja precisando e a sua fé ainda não chegou para poder pegar aquilo ali? Tem alguma coisa na sua vida? Perguntando, tem alguma coisa na sua vida que a sua fé não chegou naquele nível ainda? Você deseja, você precisa. Tem? Vem aqui para frente. Vem aqui, sobe aqui. O que eu vou fazer é para você fazer. Ok. Eu precisei saber primeiro. Eu não vou contar para vocês. Isso é um assunto aqui, pastor e ovelha. Em nome de Jesus, eu uno a minha fé com Carlene agora, para que isto que ela está desejando, que é correto, está dentro da palavra, eu uno a minha fé agora para que aconteça. E desde já eu declaro firmemente: vai acontecer, será rápido, sobrenatural, rápido, irá acrescentar a sua vida em nome de Jesus. Você já tentou fazer isso com outra pessoa?
Ei, tem alguma coisa aí que você está precisando, mas você não tem fé suficiente ainda? Você só sonha. Tem. Pois bem, eu quero unir a minha fé com você. Isso é crente quente. Delaine, fica de pé. Outra coisa que você pode fazer. Levanta as tuas mãos, Delaine. Eu declaro agora, sem duvidar no meu coração, prosperidade na sua vida, abundância em todas as áreas. Eu declaro que os seus filhos que virão depois de você, irão crescer, irão te superar, em nome de Jesus, florescerão nos átrios do Senhor, eles farão a vontade de Deus, eles trarão alegria, paz e prazer para a sua vida, Delaine, em nome de Jesus. Pode sentar. O que é que eu fiz? Declarei algo em fé, e vai acontecer, vai acontecer. Isso é crente quente. Estão entendendo isso, gente? Crente que mantém a chama do Espírito. O que é que o morno faz? Ninguém ora por mim. O que é que o morno faz? Pastor, nem falou comigo. O que é que o morno faz? Estou dando só alguns exemplos. A Lúcia sabe do que eu estou precisando e não veio. Ela me ofereceu uma cesta básica. Eu falei outro dia com ela, ela já esqueceu. Morno. Se você meditasse mais na palavra de Deus, se você tivesse comunhão maior com Deus, pelo contrário, você iria correr atrás dela para entregar um monte de cesta para ela. Morno. Ele está na igreja, ele escuta a palavra, diz até glória a Deus, ele prega, ele ora, mas é aquela mornidão, não arde dentro dele o fogo do Espírito. Ele está lá apenas como uma espécie de, obrigação. Não, porque gosta, é tão bom. Morno. É hora de se encher do Espírito, é hora de colocar o óleo do Espírito no seu coração, para que essa chama não se apague. Deixa eu ver se eu consigo terminar. Para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Irmãos, crente é luz. Então, se tiver uma mancha na luz, todo mundo nota. Marcelo, você é luz. Ítalo, você é luz. Lúcia, você é luz. Você, meu irmão, é luz. Você, minha irmã, é luz. Qualquer manchinha, todo mundo nota. Você precisa brilhar e sem mancha. Ou seja, todo crente deve ser um referencial de alguém fervoroso no Espírito. Animado. Como é que você está, meu irmão? Animado. Estou animado. Rapaz, eu peguei uma palavra hoje, eu estou muito empolgado. Qual foi a palavra? Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Que empolgação é essa? Qual foi a palavra? Deus está dentro de mim. Qual foi a palavra? Ele disse: estou contigo até o fim. Qual foi a palavra? Eu ando em santidade. Qual foi a palavra? Olha, eu me mantenho em santidade, eu me mantenho no meu, eu estou empolgado. É isso. Quente. Ah, pastor, mas o mundo vai dizer alienado. Quem se importa com o que o mundo diz? O povo vai dizer que eu sou alienado. Quem se importa? Eu não me importo com o que os outros me dizem de mim. Eu me importo com o que Jesus diz de mim. Eu estou nessa terra para agradar a Jesus. Aí, agradando a Jesus, aqueles de bom coração vão agradar. Os que não, não. Chega de apatia, chega de indiferença. Chega de indiferença, porque isso é mornidão. E colírio, versículo 18, finalzinho.
colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Tem outro probleminha com morno. Qual é o outro probleminha? Ele é cego para as coisas espirituais. Ele olha para a igreja e vê alguns lugares vazios. O quente olha para a igreja, vê uns lugares vazios. Deixa eu ver, minha família, vai sentar um aqui, outro aqui, outro aqui, já está reservado. O frio olha, vixe, a igreja está diminuindo. O morno, ele olha e ele diz, nossa, o caso está sério, Jesus tem misericórdia. Colírio, palavra para você ver. Por isso Paulo, na sua oração de Efésios, ele ora para que os olhos espirituais sejam abertos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, não seja morno. Diga, Deus detesta mornidão. Dá nojo. Dá nojo. Ô pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Oração em línguas. Meditação na palavra. Confessar a palavra. Sabe, quem está lendo o devocional do Rick Renner todos os dias? Uai, só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapaz, vocês têm que comprar aquilo ali, gente. Já é sério. É uma verdadeira conferência de ministro por dia. É uma bênção. Eu leio todo dia, uma bênção. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele devocional não é nada diante do seu devocional com Deus, o teu. Por quê? Porque eu pego o devocional do Rick Renner, que Deus inspirou Rick Renner a escrever. E o outro, o meu devocional com Deus, eu recebo de Deus. Para não ficar morno. Amém. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Arrepender-se, mudar de direção. Arrepender-se é uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Se você é morno, meu irmão, minha irmã, se arrependa, é isso que ele está dizendo aqui. Vou repetir, não precisa nem explicação isso aqui, precisa, mas eu vou dizer. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Essa palavra foi pesada, eu concordo. Se você acha que foi pesada para você, imagina para mim quando eu estava fazendo, estudando. Mas é justamente porque Ele te ama. No amor nem sempre tem carinho, mas no amor sempre haverá correção. Sempre haverá palavra um pouco pesada, um pouco forte. Sempre haverá. Porque há quantos anos? Aí ele diz, olha, sê pois zeloso e se arrependa. Mude hoje. A partir de amanhã. Não, a partir de hoje. Hoje. O culto foi maravilhoso? Foi. Nossa, a palavra foi pesada, pastor. Foi, concordo. Foi complicado, foi. Só que essa palavra traz libertação. Essa palavra está sendo palavra da salvação. Essa palavra, meu irmão, ela está trazendo libertação para você. Então muda. E arrepender-se significa mudar. Por quê? Porque morno é igual a frio. Não vai para o céu também não. Se o frio não vai, o morno também não vai. Agora tem uma coisa que veio agora ao meu coração. Não viva a vida apenas visando ir para o céu um dia. Porque logo você vai ficar morno. A mensagem que mexe com ele, Jesus está voltando. Remexe. E de fato mexe também. Quem é que não mexe? Mexe com todo mundo. Mexe sim. Não é verdade? Mexe.
Mas Jesus quer que você desfrute da companhia diária dele. Quem desfruta da companhia de Jesus nunca será carente. Quando você vê crente carente, é crente que não desfruta da companhia dele. É carente. Estava num colégio evangélico que eu estudava lá no Equador. E esse colégio tinha muitas árvores no pátio, espalhadas no colégio. Então teve um momento de intervalo lá, que o pessoal ia jogar, e eu percebi naquele dia que Deus queria conversar alguma coisa comigo. Não, eu não era pastor. Era filho do pastor, mas não era pastor. Então eu saí e fui debaixo de uma daquelas árvores e comecei a conversar. E a coisa foi ficando boa, foi ficando boa, foi ficando boa. E eu fechei os olhos, eu estava com os olhos abertos. Fechei os olhos, irmãos, e a presença do Senhor me envolveu. Tinha o quê? Uns 13 para 14 anos nessa época. Era como se eu estendesse a mão, eu tocaria nas vestes dele. De tão real era a presença dele. Eu percebi ao meu redor. De repente, veio uma pessoa por trás assim e disse: "Está sozinho?" Eu olhei, uma moça estava vindo. "Você está sozinho?" Digo: "Não." Ela olhou para um lado: "Não." "Pois então, é porque quem estava com você já foi embora." Eu disse: "Não. Eu estou com o meu mestre. Estamos conversando." E ela disse: "Ah, sim. Ah, você que é o crente. Ah, tá certo." E foi embora. Conversando. Meu irmão, chega de fazer da oração aquele momento eloquente onde parece que o mundo acaba. Faz da oração a sua conversa, sua reunião. Pai, eu preciso ter uma reunião contigo. Ele nunca está ocupado para você. Você pode ligar para o meu celular e vai estar desligado, ou algumas vezes eu nem vejo. Você pode mandar o zap para mim, ou para a Neide, ou para alguém aqui da igreja, e às vezes, rapaz, fulano nem viu o meu zap. Mas se você conversar com o papai, é na hora. É na hora. Mas não espere precisar disso. Não espere precisar, porque você já está precisando. Pastor, mas está indo tudo bem. Você já está precisando. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. É interessante que ele não disse isso para ímpio. Ele não disse isso para quem não tinha nascido de novo. Ele não disse isso para quem precisava de Jesus, não. Ele disse para crente. Agora ele dizendo isso para um pastor de uma igreja: eis que estou à porta e bato. Ou seja, a igreja estava lá, o pastor estava lá, mas Jesus não estava lá. Da igreja. Não, mas ele está em todo lugar. Ele está no lugar onde ele é desejado, onde se cria expectativa. Não está em todo lugar, não. No fato dele ser onipresente, ou seja, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, não significa ter a presença manifesta dele. Agora imagina uma igreja que dizia adorar a Jesus, dizer que é de Jesus, dizer que prega a palavra de Jesus, mas Jesus não está lá. Está do lado de fora, ainda batendo. Ô, gente, deixa eu entrar. Vamos trazer isso para a vida pessoal. Você diz que é de Jesus. Você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida.
Você um dia nasceu de novo. Você um dia recebeu a palavra que liberta. E quando você pensa que Jesus está dentro de você, Ele está, todo lado de fora. Por quê? Cadê o fervor? O fervor do Espírito. Escute bem, o fervor no seu espírito é o resultado da presença do Espírito dentro de você. Resultado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabemos que Jesus é a palavra. Não seja morno. Não fique indiferente. Não fique indiferente ao que o Espírito está falando. O Senhor vem falando para nós há muito tempo. Ele está falando, o Espírito está falando, está mandando ter cuidado, está dizendo: ei, Jesus está às portas, falta pouco. E um monte de cristão está preocupado, ligado na política norte-americana. Um monte de cristão está ligado na bolsa, no dinheiro, no trabalho. Nada contra, meu irmão, trabalhar é bênção. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus tem que estar o primeiro de tudo na sua vida, inclusive acima do seu trabalho. Aliás, e é no trabalho que você demonstra que tem Jesus. É no seu trabalho. Donald Trump, como é o nome do outro? Biden e tal, não sei o quê. Teve uma pessoa que veio me perguntar: pastor, o que o senhor está achando? Nadinha, não faz a menor diferença para mim. Mas aquilo lá está uma bagunça. Na minha vida não está. Isso a gente traça com indiferença. Isso, não estou dizendo que o crente... Alô, preste atenção. Não estou dizendo que o crente vai ver alheio às coisas daí. Não, não é isso. Mas o que está ocorrendo é crentes alheios às coisas da palavra e ligadaço nas coisas do mundo. Não, irmãos, é o contrário. As coisas do mundo foi mesmo. Meu time ganhou, beleza. Perdeu, beleza. Mudou de técnico, beleza. É a política, tudo bem. Eu não sou daqui, estou, mas não sou. Eu voto consciente dentro do que a Bíblia diz. Se tiver dentro o mais próximo da palavra, eu estou votando. Pronto. Mas eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo. Você não é desse mundo. Meu irmão, você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Eu vou repetir: você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Você não é daqui. Você é de um reino, do reino de Deus. O seu reino é eterno. Um dia tudo isso aqui vai acabar, mas o reino ao qual você pertence jamais acabará. Ele é eterno. Se liga nas coisas do alto, se liga nas coisas da palavra. Viva a palavra! Eu nunca ministrei essa mensagem, não. Nem aqui, nem em canto nenhum. Nunca. É a primeira vez. E ele encerra no versículo 22, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Diz. Está no presente. Não é o que ele disse, é o que ele diz às igrejas. Está no presente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O Espírito está falando o tempo todo com você. Ninguém fala tanto com você quanto o Espírito.
Mas se tiver morno, você não escuta. Eu vi. O morno escuta uma palavra como essa e diz, tanta coisa que ele podia ter falado, ele foi falar justamente sobre isso. O quente escuta uma palavra como essa e diz, eu vou aumentar a quintura. Se você é morno, se arrependa hoje. Se você é morno, se arrependa hoje. Se empolgue com a palavra de Deus. Fica ligado na palavra de Deus. Seja quente e não apenas crente. Não seja apenas crente. Seja um crente quente. Os discípulos disseram, não nos ardia no coração enquanto ele falava. E interessante que Jesus começou a falar com ele dizendo, ó nécios e tardos de coração, como é que vocês não entendem o que diz as Sagradas Escrituras? Já começou por aí. Ou seja, foi pesado, foi, mas já ardia dentro deles, ele falando. Ele não estava ligado nas palavras, está ligado no Espírito. A questão é, do mesmo jeito que José e Maria perderam Jesus no templo, tem gente perdendo a palavra dentro da igreja. É hora de mudar. É hora de mudar. É hora de fazer a diferença. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, meu irmão, seja quente. Pai querido, eu transmiti o que você mandou. Eu trouxe exatamente o que você mandou. Agora, Senhor, eu declaro que essa palavra, como em verdade é a palavra de Deus, irá operar nos corações de todos aqueles que receberam. Que haja fome e sede da tua palavra em todo o coração. Que haja sim, Senhor, essa fome, essa sede por buscar a Ti, não por aquilo que você pode dar, mas pelo que nós estamos precisando, você, a Tua presença em nossa vida. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela disciplina. Obrigado pela correção. Obrigado, Pai, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Algum tempo atrás, eu estava dirigindo o carro, eu comecei a orar em línguas, e orando em línguas ali e tal. Rapaz, de repente, aquela coisa foi ficando boa, sabe? Ficando boa. E eu percebi a presença dentro do carro. Irmãos, eu tive que parar o carro, porque senão o negócio ia ser sério. Porque eu estava concentrado na presença. Parei, escolhi um canto para parar, disse, pronto, eu vou ficar aqui. Ah, como foi bom, como foi maravilhoso. Só que Deus me disse, não viva só desse dia. Ele quer isso o tempo todo. Onde você chegar, eu estou tentando terminar. Onde você chegar, fulano chegou. Rapaz, está percebendo uma mudança no clima aqui, o negócio? Chega, está diferente. O povo do mundo diz, essa energia. Rapaz, e você lá de boa, tranquilo, tá? Fulano, bem, bom dia, tá? Tá tudo bem, tem alguma coisa aí. O que foi? Nada, tudo bem. Rapaz, hoje chega, mudou o clima. Chega, tá diferente. É a presença do Espírito dentro de você, fluindo para fora.
É isso que Ele quer. Houve um homem que viveu na antiga aliança, que não tinha aliança que você tem. Nem sequer podia ser chamado de filho de Deus, porque Jesus não tinha descido ainda, não tinha vindo ainda. E ele subiu no monte para receber, e esteve com Deus, para receber as das leis de Deus. E quando desceu, a glória do Senhor brilhava no rosto dele, a tal ponto os próprios israelitas não podiam nem observar, mandaram colocar um véu, ou seja, um pano, para poder estar ligado nele. Esse homem, Moisés, não tinha o Espírito Santo dentro dele, vivia numa aliança inferior, e foi desse jeito. Imagine você, quando você entra no seu quarto, fecha a porta, e fica lá conversando com o Senhor, e fica lá recebendo do Senhor. Meu irmão, quando você sair de lá, você está outro. As pessoas vão notar que você esteve. A palavra de Deus diz que quando os discípulos pregavam, quando eles terminavam de pregar, as autoridades reconheciam que eles tinham estado com Jesus. É hora de ser quente. Comunhão com Deus é tudo. Comunhão com Deus, ligação com Deus é tudo. E de novo eu tenho que repetir, isso não é para pastor não, isso é para quem diz que é filho de Deus. Isso é para quem diz que nasceu de novo. Clama a mim e responder-te-ei, e te direi coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Deus quer ter segredos com você. Nem tudo que Deus te falar, porque vai acontecer isso durante essa semana. Nem tudo que Deus te falar, você tem que falar para todo mundo. Existem coisas que Deus vai te falar que não tem que falar com ninguém. É um assunto de vocês dois. É uma conexão de vocês dois. E é lá que Ele vai te falar. Ele vai te contar segredos acerca dos teus filhos. Ele vai te mostrar algumas coisas acerca do teu pastor. Do pastor, Ele pode, irmão. Ele não é fofoqueiro, não. Ele pode. Ele é o dono da igreja. Ele pode. É claro que pode. É o dono da igreja. Ele vai te mostrar coisas acerca do teu cônjuge. Certas coisas que precisam ser ajustadas. Para que você ore. Não é para você ir lá, Deus me disse. Não. É para que você ore. Você ore. Deus me contou umas coisas de Sebastião. Eu vou falar com o Sebastião. Vai não. É para você orar, para que o Espírito possa agir na vida dele. E existem coisas que você vai falar mesmo. Sebastião, Deus me falou, rapaz, que está chegando tanto dinheiro para tu. Meu amigo. Deus me disse. Deus me falou. Deus me disse. Deus me disse. Eu estou cansado de ouvir, irmãos, nada contra. Olha, eu ouvi a ministração de fulano de tal, ouvi a ministração de cicrano, ouvi a ministração de... Rapaz, eu também gosto, irmãos, eu amo ouvir ministração. Mas Deus quer falar diretamente com você. Tati. Quando você mergulhar, minha filha, naquela presença maravilhosa, o problema vai ser parar. Porque fica tão conectado, tão ligado, Tati. Tão ligado. Você percebe o amor dele agindo. Deus agindo. Você entende, porque a sua dependência tem que ser exclusivamente do Senhor. Apenas isso. Amém?